Que assim seja. Flauber Menezes de Araraquara, né? Por favor. O palco é seu. Bom dia a todos. Bom dia aos encarnados, aos desencarnados. É sempre um prazer e uma alegria muito grande ser convidado para estar nessa casa de amor e de luz, que todos nos recebem com muito carinho, com muita alegria, né? Toda vez que nós viemos aqui palestrar sobre algum assunto, né? E muito mais hoje honrado de estar aqui com este tema, sabedouro que a casa foi iniciada, né? Teve origem por um professor, o professor Paulino Maciel, né? Assim como ele, com afinidade, também sou professor educador, e creio que Paulino era mais educador do que professor, porque existem diferenças muito grandes, né? Todo educador é um professor, mas nem todo professor é um educador. E há pouco tempo me senti como um educador. Já leciono há mais de 14 anos, inclusive lecionei na cidade já, né? E alguns anos para cá, me senti na necessidade, depois da leitura, estudo e vivência do Evangelho, me senti na necessidade de ser um educador. Porque o educador ele vai ter um olhar muito mais além da sala de aula, profundo, no fundo dos olhos de cada educando. Dentro da sala de aula, nós temos diversidades grandes, educações familiares divergentes, né? E um olhar singular do aluno para com o professor e para com o seu mundo ao redor. E é este tema que eu venho trazer hoje que nos intriga demais. Se há algum mestre aqui presente, né, algum professor, né, meus cumprimentos. É uma profissão onde nós temos um sacerdócio muito grande, mesmo que da rede pública ou rede particular. Nós temos espinhos, mas também temos muitas delícias por onde nós passamos. Porque a gratificação de ver uma criança sendo um adulto formidável é muito grande. É isso que nos conforta. E ser professor no Brasil não é fácil, né? Nós sabemos. Mas nossas escolhas, as nossas alegrias são essas. E que todos os professores tenham uma excelente vida, uma excelente emoção de poder reencontrar todos os seus alunos novamente. Então aqui, uma imagem simbólica de Jesus, com várias crianças e com adultos ao seu redor também, e seus discípulos, trazendo como tema atual, que traz muitas divergências e embates, né, sobre a educação. Mas a educação não só no ambiente escolar, no ambiente familiar também, que nos reflete muito em sala de aula. Quando eu trabalhava numa casa espírita, com passes e tratamentos, né, tive que deixar por motivos da profissão, realmente. E achei que eu não ia mais trabalhar mediunicamente. E por incrível que pareça, o meu trabalho mediúnico aumentou dentro da sala de aula. Por perceber diversos jovens em tendências suicidas, em tendências depressivas, e que muito me chamou a atenção e que muito me atraiu. Mas não de vontade e curiosidade, mas as nuances do dia a dia nos atraíram para uma conversa, e não é um acaso, que o acaso não existe, mas uma necessidade e uma facilidade que o aluno teve de se abrir e contar o interior dele, o que estava se passando. Eu custei a entender este momento. E depois, com o estudo do Evangelho, eu entendi que a aproximação é um exercício da mediunidade para que se oriente os jovens. Nós temos tantos jovens desorientados, não é? Não é culpa da família, não é culpa no momento de transição da Terra. E é isso que nós vamos
conversar um pouco nesta manhã. Significados da educação. Oferecer a alguém o necessário para que essa pessoa consiga desenvolver plenamente a sua personalidade. Consiga desenvolver a sua personalidade. Nós já nascemos com parte dela, mas conseguir desenvolver é tarefa de um aprendizado que ele traz desde os 0 anos de idade, meses de idade, e que vai adquirindo ao longo da sua vida. Propagar ou transmitir o conhecimento, instrução. A. Oferecer ensino, educação, instruir. Tentar alcançar um alto nível de desenvolvimento moral. Aí já mudou um pouco de figura, de esfera. Um desenvolvimento moral. Espiritual. Aí já cabe a nós espíritas? Não, cabe a todos. Esse desenvolvimento espiritual cabe a qualquer religião, aos pais, aos mestres também. Aperfeiçoar-se. Então, quando nós pensamos em educação, nós vemos os 2 temas, né? Está ali uma mãe educando, possivelmente repreendendo, né? Repreendendo a sua filha, o seu filhinho. E deste outro lado, a educação escolar. Né? Tem diferenças? Existem diferenças. Existem diferenças, sim. Mas uma não está desligada da outra. Nós vemos no dia a dia escolar o reflexo da vida interior do aluno, mesmo aquele que se fecha. Isso exacerba no seu dia a dia, trazendo muitas vezes problemas constrangedores em sala de aula ou até mesmo na rua. Por estar pedindo socorro a algo. Muitas vezes nós entendemos que é hiperativo, é TDAH, tem várias siglas que hoje em dia os psicólogos, psicanalistas, indicam que a criança pode ter. Mas será que realmente será tudo isso? Vamos ao longo da palestra tentando decifrar esse enigma. Todos nós sabemos que nós estamos num momento de transição planetária. E que hoje, nós vemos, parece que tudo está de ponta cabeça. Tudo parece não andar como tem que andar. Mas há algo de interessante que Kardec decifrou e conjugou no livro A Gênese, que fala muito sobre este momento, há mais de 100 anos atrás. Olha só. Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Nós temos espíritos encarnados e desencarnados bons e não tão bons assim. Eu não vou falar espíritos maus ou pessoas encarnadas, mas porque é um momento onde não se conhece a luz da beneficência. Eu falo que nossos irmãos obsessores, eles estão neste momento vamos colocar assim, sob a luz das trevas temporariamente, por não conhecer a luz do bem, por não conhecer as benéficas ao próximo, de se dedicar ao próximo, do amor fraterno. Então, temporariamente, estão nesses fatores. Né? Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Olha que interessante que eu acabei de dizer. Os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Então, a própria energia mais grosseira, o seu comportamento, iria desestabilizar a energia do planeta. Haja visto que, eu não me recordo agora a personalidade específica, né? Desencarnado foi convidado a conhecer um planeta feliz, um mundo superior, um mundo feliz. Chegando lá, antes de conhecer o
o planeta feliz, foi colocado nele todos os trajes que impediam com que sua energia chegasse a este planeta, pelo medo de desestabilizar o planeta. Ele ficou apenas 30 segundos. É isso que foi permitido. Porque também seria prejudicial a ele, a energia fina e plena daquele planeta. Olha que interessante. Então, agora, nesse período de transição que nós estamos passando, os umbrais estão sendo esvaziados. E como nosso Pai, Deus, é benevolente, extremamente justo, está dando uma nova oportunidade a todos que merecem uma nova oportunidade. Então estão aqui para tentar se redimir. Muitos conseguem? Sim, e outros nem tanto. Por isso que nós vemos ainda muitas atrocidades acontecendo. Mas muitos estão se redimindo. Nós não conseguimos enxergar por quê? Porque nós apenas observamos e olhamos as coisas ruins. O mal parece prevalecer. Mas se nós observarmos bem, detalhadamente, nós temos muitas coisas boas que estão surgindo. Pena que os bons ainda são tímidos. Porque se os bons quiserem deixarem a timidez, vamos prevalecer na terra. Então quer dizer que nós aqui somos bons? Não, nós estamos tentando ser bons. Nessa encarnação somos os melhores que nós já fomos em todas as outras reencarnações. Nós temos muito a melhorar ainda. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então nós temos essa alteração, parece que essa confusão que está acontecendo, né? Porque nós temos espíritos bons e ruins, nem não tão bons assim na Terra, tentando melhorar. E muitos são se deixam levar pelas vidas anteriores, né? Então, como diz Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nessa frase, ele explica muito bem que a terra foi preparada e está sendo preparada para os espíritos mansos, que não terão mais a violência no seu coração. Então está aqui uma nova oportunidade. No capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, amais os vossos inimigos. Então nós temos várias pessoas que não são tão boas ao nosso lado. Nós devemos ficar longe, o que nós devemos fazer? E olha o que Kardec comenta. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente para com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ele decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como a criança se corrige dos defeitos, o homem mau chegará um dia aos seus erros e se tornará bom. Como a criança se corrige dos seus erros? Os pais. Que ela desenvolve o seu caráter de acordo com a corrigenda que os pais estão fazendo. Não é verdade? E que nós temos pais que nós precisamos ter. Não é verdade? Então, assim, até mesmo Jesus, aqui está a imagem, né, simbólica de Judas, teve uma compaixão maior por Judas. E já sabia que o mal necessário. E sempre quando eu ouvia, ainda como católico, a história de Judas, eu tentava pensar o porquê disso tudo. E eu já acreditava que o acaso não era possível. Se existe um Deus extremamente inteligente e justo, então o acaso não existe. Há tudo programado e permitido por ele. E pensar, mas caramba, mas Judas sendo malhado naquela festa de Páscoa, sempre, todo ano lembrado e malhado, né? Será realmente esta a verdadeira história? E para conhecimento mais profundo, tive que Judas era um revolucionário, que acreditava que pegando em armas, indo para cima, né, o embate faria a diferença, não entendendo que o reino de Jesus não é daqui.
É um reino espiritual que nós devemos alcançar, né? Ele entendia que, quando Jesus fosse preso, ele conseguiria organizar uma manifestação, libertando Jesus, e dessa forma todos os reconheceriam. Só que não foi bem assim que aconteceu. E no momento do Calvário, que essa imagem traz muito do que nós achamos de Judas, um malfeitor, um ganancioso, né? Trocou Jesus por algumas moedas de prata, e ao fundo estão as 3 cruzes, a do meio onde Jesus foi crucificado. Neste momento, Judas, tendo o entendimento do erro que cometeu, se suicida. Então nós temos até esta passagem, uma das orações. Jesus, morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Por que Jesus desceu à mansão dos mortos se ele não precisava estar lá? Foi ao resgate de Judas, pessoalmente. Em diversos livros, narra que o umbral se iluminou em um certo momento. Todo o umbral ficou iluminado no momento no qual Jesus foi resgatar Judas. E ao 3º dia, apareceu aos seus discípulos. E não só com uma benevolência para conosco, para com Judas também, que após diversas vidas, Jesus pessoalmente a Judas perguntou: deseja realmente ter a última prova de sua reencarnação na Terra? Judas, sim, eu quero retificar a minha ação errônea. Então vá à França e liberte o povo. E assim reencarnou como Joana d'Arc, tendo todas as suas faculdades mediúnicas, auxiliando a França. E foi morta, queimada. E no momento derradeiro que pedia um crucifixo, 2 pauzinhos cruzados, ela encostou ao peito, e assim os padres ao redor, os religiosos, olharam e comentaram: hoje cometemos um erro. Nós assassinamos uma filha de Deus. E aqui está a redenção de Judas. E toda vez que chega no momento da Páscoa, né, como é indicado nos livros, Judas vem à terra e visita todos os locais onde ele teve o fatídico erro com Jesus, para relembrar o seu aprendizado. Relembrar o seu aprendizado, para que não o cometa mais. E assim ele auxilia diversos espíritos também em progresso. Então, amai os vossos inimigos, sejam aqueles menos maus e aqueles maiores também que nos acompanham no dia a dia. São eles detentores do nosso aprendizado, da paciência, da humildade. São eles que nos corrigem no dia a dia também, querendo nós ou não. É só nós termos um olhar diferente, como diz no livro Pão Nosso, uma leitura muito, muito bonita, né? Nós estamos sempre aprendendo. As cruzes do Calvário nos ensinam, e nossas cruzes do dia a dia nos ensinam muito mais importante. Então Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 784, a perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, como nós vemos hoje em dia, né? Pelo menos no ponto de vista moral. Então Kardec pergunta, mas ao invés de avançar, parece que o homem ele retrocede? Né? Olha o que os espíritos respondem. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal. E, dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Então, lá no início, há mais de 8 anos atrás, o Brasil ficou todo de ponta cabeça. O pessoal falou assim, é impossível piorar. Piorou. E acredito que vai piorar mais ainda. Por quê? Pela essa necessidade de aprendermos o que é realmente um bem comum. Um bem comum.
Nós temos diversos representantes do povo no Senado, em Brasília, né, nosso município. Nos representam, sim. A gente pergunta, mas eu não roubo, eu não sou ganancioso. Será? Vamos observar nossa vida estudantil e também nosso dia a dia. Nós passamos em sinal amarelo? Fazemos a conversão em lugar proibido? Atravessamos a rua fora da faixa? Emprestamos uma borracha de um amigo e não devolvemos? É a corrupção. Emprestamos algum dinheiro, mesmo que seja R$1, e não devolvemos. Mas é R$1. Ué, o dinheiro é simbólico. Seja R$1 ou 1 milhão, é um dinheiro. Então, sim, nos representam. E que nós erroneamente achamos que a mudança virá de cima para baixo. Não. A mudança vem de nós. Começamos a mudar interiormente com as nossas ações. E se nós mudarmos, nós também mudaremos os nossos representantes. Porque não aceitaremos qualquer outro tipo de atitude para nos representar. Então, que a mudança comece de nós. Na questão 780, como se explica então que os povos mais esclarecidos, olha que interessante, mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Tem muito conhecimento, mas são os mais pervertidos. E olha o que os espíritos respondem. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido um senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Nós não temos crimes organizados? A gente fica se perguntando, caramba, como ele conseguiu organizar isso para tirar um dinheiro de alguém? Se ele usasse essa inteligência toda para o bem? Mas será que ele conhece o bem agora? Não, não o conhece. O bem, por enquanto, está em passo. Então a inteligência não segue os mesmos passos que a evolução moral. Tendo sim a inteligência, fazendo-o cair sempre. Né? Uma vez, Chico Xavier foi indagado que existia 2 tipos de centros espíritas, né? Foi indagado. Chico, eu estou numa dúvida, estou indo num centro espírita onde o pessoal conhece muita coisa, estuda muito, mas não tem muita caridade. O outro centro, nem tanto, não estuda tanto, mas tem um amor, faz caridade o tempo todo. Com qual você acha que eu devo ficar? Meu filho, fique com o segundo. Porque a caridade vem do coração. O estudo a gente consegue com o tempo. Olha que interessante. Devemos manter isso com as crianças. Né? Devemos manter essa fraternidade de multiplicar, brincar juntos e tudo mais. Então, vamos para hoje em dia. A transição da vida humana. Vamos falar um pouco mais sobre as crianças. Então nós temos até os 7 anos de idade, como explica diversos livros, e agora o entendimento da ciência nos traz isso. Muitos espíritas estão na ciência, estão desvelando mistérios até então incompreendidos. A criança até os 7 anos de idade, ela faz uma ligação do corpo e espírito. Podemos ver que o recém-nascido mais fica dormindo do que acordado. Está mais no plano espiritual do que no plano material. E isso vai diminuindo com o tempo até os 7 anos, porque todas as organizações, chakras, energias, estão se restabelecendo para que seja encarnado. Na fase adulta, o espírito já se recorda e amadurece os seus objetivos reencarnatórios. Então ele basicamente já sabe para onde vai, o que ele quer, muitos, né? Para onde ele quer, e se não sabem e são desvelados em algumas tragédias particulares, a chegar até lá. Eu falo isso porque a minha vida profissional foi um direcionamento forçado. Eu gostaria de ser veterinário. Eu fiquei 4 anos no cursinho prestando para tentar entrar na faculdade de veterinária. No momento derradeiro no que eu passei, eu iria cursar veterinária, minha mãe
aqui presente, precisou fazer uma quimioterapia. Ela falou, vai, filho. Eu não tinha como ir. E fui fazer biologia. Você se arrepende? Nunca. Eu me encontrei. Eu não sei fazer outra coisa. E eu percebi que eu gostava do comportamento animal e não de cuidar das patologias do animal. Isso me fez repensar os próprios atos e me fez encaminhar para a sala de aula, no qual amo tanto. Eu sou muito feliz. Mesmo depois de 14 aulas, eu chego em casa e minha mulher às vezes fala assim, como é que você aguenta isso tudo? 14 horas na sala de aula? Eu falo, porque quando eu vou sair para trabalhar, eu não penso que eu vou trabalhar, eu penso que eu vou me divertir. Estou fazendo o que eu amo. É diferente. É isso que nós devemos colocar para as crianças. Não faça o que te dá dinheiro. Faça o que você ama. Porque o que você ama te rende o dinheiro necessário para continuar vivendo. O dinheiro é consequência do seu trabalho. E se você ama o que faz, você vai fazer melhor. Não é verdade? Nós vemos muitos pais, você vai ser médico, você vai ser advogado, porque a família traz uma tradição muito grande. Mas nós precisamos dar asas aos objetivos no qual eles vieram cumprir. E eles vão transformar o nosso planeta. Então temos uma lacuna aqui. Temos um espaço. E eu coloquei embaixo do tema dessa tela, a transição da vida humana, eu coloquei os desertos do eu interior. Porque para chegar na vida adulta, nós precisamos passar pela adolescência. Essa cena é comum para todos nós. Essa foto, 2 adolescentes, um tanto quanto chateados. Sim. Nós adultos recordamos a nossa adolescência. Para mim, a adolescência foi o pior momento da minha vida. Por quê? São muitas indecisões. Olha quantos conflitos nós temos. Emocional. Objetivos reencarnatórios nós não sabemos. Nós entramos em choque com as nossas vidas anteriores. Nós tentamos ter o comportamento das vidas anteriores. E aí a educação familiar de hoje em dia nos corrige. Muito. O eu contra as vidas anteriores. O círculo social. Com quem eu vou caminhar? Com quem eu vou chegar? Com quem eu quero ser? Com quem eu quero estar? Essas indagações passaram na nossa cabeça e hoje passa pelos jovens muito mais. O que eu vou ser quando crescer? Qual é a minha percepção de profissionalismo? E o amadurecimento sexual. Hormônios à flor da pele. Testosterona, estrógeno, progesterona, tudo isso culminando dentro de um ser. Um vulcão a explodir. E a curiosidade à flor da pele. Então nós temos atitudes, muitas vezes sensuais, de um adolescente, e que hoje nós pensamos, mas é coisa da época. Mas é uma coisa da época que ele insufla por dentro dele, por não saber o controle de como segurar isso tudo. E nós conseguimos conversar sobre esse assunto com os jovens? É difícil. É muito difícil. Então vamos tentar entender um pouco mais. Hoje em dia nós temos os chamados os jovens digitais. Não é verdade? Eles já nasceram conectados. Minha filha tem 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. E o meu celular, quando liga a tela de bloqueio dele, eu tenho várias fotos dela, né? Da minha esposa. E quando você arrasta o dedo assim, as fotos vão girando, né? E eu mostrando as fotos para ela, certo dia, deixei o celular no chão, ela pegou e começou a passar o dedinho. Não tinha nem 1 ano de idade. Eu comecei a ficar assustado. Já entendendo, os jovens já nasceram conectados. Então, assim, que jovem hoje não conhece uma rede social? Não conhece um celular, não conhece um tablet, não conhece o mundo da internet. Nós temos jovens youtubers, né? Nós temos jovens revolucionários internautas. São muito bons, não é verdade? Mas nós, infelizmente, temos também, aliado a toda essa tecnologia, o mau uso dessa tecnologia. Dá uma olhada nessa cena. Um casal no encontro e ambos em sua rede social. Não tem algo melhor a fazer, não? Conversar um com o outro? Na rede social. Outra cena. Família. Repare, os 4 estão no celular.
Cadê a conversa? Como foi seu dia? Dormiu bem? Como foi a escola? Alguma coisa está te afligindo? Vamos montar um grupo de família e vamos conversar no grupo de família. Não é verdade? E este assunto, encontro de amigos. Nós vemos direto em shoppings, todos eles sentados na mesa e todos eles no celular. Mas peraí, eles estão em casa conversando com os mesmos amigos que estão saindo. Eles estão junto com os amigos que estavam conversando em casa, na rede celular, conversando com outros amigos. Olha que interessante. Será que não ocorre um excesso? Será que não ocorre uma ilusão de alguns pontos de vista da internet? Porque a rede social é muito boa. Ela é uma ferramenta excelente. Eu digo que, para os meus alunos, nós temos o mundo na palma da mão. Nós podemos nos especializar ou nos suicidar através de um celular. Como ocorreu há pouco tempo, um youtuber depressivo colocou no seu Instagram e filmou o seu suicídio ao vivo. Como isso é possível? A gente se pergunta, tem tantas ferramentas que nos deixam melhores, né? Como isso é possível? Aí nós vamos ao jornal Estadão, do Estado de São Paulo. Dá uma olhadinha nessa notícia. Estudos ligam o uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes. Eu vou ler as letras miudinhas ali, ó. Multiplicação de imagens que surgem de vidas perfeitas podem criar ansiedade e sensação de fracasso. Pesquisa mostra que o aumento de tempo de tela de adolescentes está associado ao surgimento de sintomas. Quem posta a depressão no Facebook? Quem posta a queda moral no Facebook? No Instagram? A gente só posta uma vida bela, uma vida feliz. E nós temos uma vida bela, uma vida feliz? Não. Mas nós somos viciados em ver o que o outro está fazendo. E morre de raiva. Está tão feliz? Por que eu não estou tão feliz? E é aí que vêm os sintomas da depressão. Todo mundo está feliz, menos eu. Aí um rapaz mostra o carro do pai como se fosse dele. Nossa, ele tem 18 anos e já tem um carro. Não, o carro é do pai. Ele fez uma montagem. Então, essa observação causa muitos momentos depressivos. Pesquisas mostram que revistas em consultórios médicos, dentistas, né, causam depressão nas mulheres em menos de 15 minutos. Porque você começa a folhear a revista, aí começa a revista caras, né, só mostra celebridades. Aí a mulher começa a observar, não sou magra, não tenho cabelos maravilhosos, né, e principalmente, meu marido não é maravilhoso como este. Isso causa uma depressão muito grande. Uma vida bela que eu não tenho. Olha esse gráfico. Esse gráfico traz as pesquisas de 2002 a 2017. E mostra principalmente a relação dos jovens no uso do celular. Olha só. A partir de 20 anos de idade, olha a crescente de jovens que estão conectados às redes sociais. 93%. E quantos adultos ali, ó, os mais velhos, acima de 60 anos, teve o seu pico no auge de 2012, 2013, mas caiu, 53% acessam. Olha que interessante. Minha mãe é extremamente conectada. Extremamente conectada. E um fato mais agravante ainda, crianças com menos de 10 anos de idade. Olha lá, 10%. Desculpa, 18%. Está aumentando cada vez mais. Outra pesquisa. Um estudo publicado na Clinical Medicine também revela que 12% dos usuários usam as redes sociais de forma moderada. 38% fazem uso excessivo, mais de 5 horas por dia. Apresentam sinais de depressão grave, com sintomas de suicídio.
E ainda 40% das meninas, em comparação com os 28% dos meninos, são afetados pelas imagens estéticas, colocadas como ideal nas redes sociais. Privação do sono, provocada pelo uso excessivo dessas mídias, também afeta mais a elas. Então nós vemos cada dia mais jovens dentro da sala de aula com sono. Você foi dormir cedo? Fui. Aí o outro grita lá no fundo. Foi nada, professor. Ele desligou o celular dele, o WhatsApp, era 2:30 da manhã. Aí as 8 horas de sono que um jovem precisa, acabou. Sono contínuo, para que todos os seus hormônios se equilibrem. E por falar em família, eu fiz uma comparação das famílias anteriores até as famílias atuais, contemporâneas, né? Pensando em educação. Educação autoritária, como era de antigamente, a década de 40, de 50. Dá uma olhadinha, né? Então você percebe o pai, uma figura extremamente autoritária e representativa. Quando a mãe falava, eu vou falar para o seu pai. Nossa Senhora. O pai não precisava nem falar nada, é só dar aquele olhadinho assim, a pessoa já se gelava inteiro, não é verdade? Os mais velhos lembram disso, né? Uma educação mais maleável. Eu tive uma educação mais maleável, porém, eu tinha uma coisa, eu queria saber sempre, mas minha mãe nunca comentou comigo. Como que ela fazia para o chinelo dar curva no ar? Ela jogava o chinelo e perseguia assim, ó, né? E é extremamente corretivo. Uma vez, no Dia das Mães, nós estávamos caminhando, e ela falava para mim assim, nossa, me arrependo tanto de ser tão dura com você, né? Eu já tinha uma consciência espiritual um pouco melhor, né? Do que foi a minha vida. E eu falei, mãe, mas não me arrependo de ser tão dura comigo assim. Mas por quê? Porque eu precisava. Eu realmente precisava disso. Hoje eu tenho o caráter que tenho, sou a pessoa que sou, porque você corrigiu os meus defeitos na infância e na adolescência. E eu passei por um deserto interior na adolescência muito grande, eu e eu. Comparando o deserto, como diz Moisés, 40 anos no deserto, Jesus, 40 dias no deserto, nós temos desertos que nós temos que passar para mudar de vida, que só nós atravessamos. No nosso eu interior. Somente nós, que estamos apoiados sim, com a companhia de Jesus. Os nossos irmãos desvelados que estão do nosso lado sempre nos orientando intimamente, mas as ações são extremamente nossas. E a educação de hoje em dia, educação um pouco mais liberal. Um pouco mais liberal, não é verdade? Então nós temos ali, ó, uma família tal, onde o pai está com uma companheira bem jovenzinha também, né, os filhos com roupa que quer usar. Na verdade, hoje em dia a gente tem uma inversão de valores dentro de casa muito grande. Filho tem 6 anos de idade. Filho, onde você quer estudar? Quando eu lecionava em escola particular, o 9º ano era um terror. 14 anos de idade. Era um terror. Começava um corre-corre de tentar convencer o aluno em ficar na escola X. Porque eles pediam para os pais trocar de escola. Não era mais os pais que... Era essa escola X ou escola Y, não. Era os filhos. Isso é bom? Quem sabe melhor sobre a escola quanto os adultos? São os adultos. Quem paga a escola? Os adultos. Quem veste e põe a comida na mesa? São os adultos. Então é necessário que nós tenhamos um cuidado a mais nas escolhas. Para que eles saibam também que as escolhas erradas estão sendo corrigidos também. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Nós temos uma criança de 3 anos de idade. Ela quer chocolate para o almoço. Você vai dar o chocolate ou você vai dar o almoço para ela? O almoço, porque sabe que o almoço alimenta, nutre, ela precisa. E o que ela vai fazer? Chora, esperneia, perde o ar, na verdade, até esgotar. No fundo, acaba almoçando. Então, essa é uma educação que precisamos. Então, aqui, nós temos, da educação de hoje em dia, o amor incondicional. Hoje em dia, a maioria dos pais querem que os filhos o amem.
incondicionalmente. Mas eu vou perguntar a todos, o que é o amor para nós adultos? É algo simples ou complexo? Extremamente complexo. Mas será que uma criança sabe o que é o amor? Sabe realmente o que é o amor? Então, até ela descobrir o que é o amor, é uma opção. Eu opto em te amar. Então, os pais optaram em amar os filhos, mas a educação não pode ser confundida com o amor. Olha que interessante. Então, nós temos o prêmio de o pai e a mãe do ano, que diz o seguinte: meus filhos não vão sofrer o que eu sofri. E acaba realmente oferecendo tudo o que nós podemos dar a eles. Não é verdade? É um equívoco tão grande. Como eu disse agora há pouco, o caráter que nós desenvolvemos veio através da corrigenda. Não só dentro de casa, como também fora de casa. Nós precisamos disso, né? E hoje em dia nós temos, em qualquer família, um impedimento muito grande da insatisfação e da frustração. Nós não queremos que os nossos jovens e crianças se frustrem. Nós podemos fazer qualquer coisa para que eles não sintam um estado depressivo. Por que não? Eu tenho diversos, inclusive eu já passei, por diversas situações inconvenientes em sala de aula, onde o professor estava certo, o aluno mentiu, e a escola, para não perder o aluno, foi a favor ao aluno. Não só a particular, como pública também, mas a particular é muito mais gritante porque são clientes. E os pais acreditam piamente nos filhos. E como pode um profissional lá na frente dar uma nota baixa para o meu filho? Como assim? Perseguição? Não existe perseguição em sala de aula. Eu falo como profissional hoje, mas vejo que o amor incondicional é tão grande que nós deixamos de frustrar os filhos. Mas isso é ruim para eles. Nós precisamos conhecer a frustração. Hoje em dia nós temos, quando um jovem desfaz um relacionamento, fica tão frustrado que ocorre duas coisas. Ou ele se deprime muito, ou em alguns casos tira a vida daquele que desfez o relacionamento. Não temos diversas notícias sobre isso? Muitas. E esses jovens estão ficando adultos, e os adultos estão fazendo isso também. E pode reparar, na maioria dessas notícias, a idade dos envolvidos é menos de 40 anos de idade. Então, nós temos uma educação antiga, onde nós temos muita resiliência. Você não pode, mas então eu vou esperar um tempo, um momento, e vou atingir o objetivo mais à frente. Isso é resiliência. Após sofrer um dano, você voltar ao estado normal. Isso é resiliência na física. Quando o corpo sofre uma ação, ele tende a voltar ao estado natural dele novamente. Então, as famílias antigas existiam muitas resiliências. Existia suicídio? Sim, mas como hoje? Nunca. Nunca. A educação, um pouquinho antes da minha, né? Pouco resilientes. Tem muita resiliência ainda, mas começou alguns sintomas de falta de resiliência. E hoje em dia, a resiliência é muito baixa. Em qualquer condição financeira, muito baixa. Ele não pode se frustrar. Por que não pode? Porque ele entra, ele xinga todo mundo, ele fala que odeia. Uma criança de 9 anos fala que odeia? Como assim? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Olha só, vamos entender o mundo dos jovens, das crianças. O que eles contemplam na internet? Festas, baladas, vida boa, olha só. Os jovens se divertindo, né? Corpos perfeitos. E nós temos ainda uma orientação não tão boa. Que jovem não gosta do Neymar? Não é o nome Neymar, mas é a figura que ele começou a representar. Apesar que ele deu uma acalmada agora. Mas antes, todo mundo queria ser o Neymar. Queria ter tudo, mas não gosta de fazer força para ser o que gostaria de ser.
Eu chamo de sintomas de Neymar. Eu sou tudo, sou muito. Mas o que eu faço para ser isso tudo? Não faço nada, já nasci assim. Não é verdade? Repare. A gente também acaba insuflando o ego das crianças. Você é tudo, você pode, você faz. Sim. Mas se você não conseguir, não, você vai conseguir. Vamos auxiliar para que chegue ao momento. Né? Não insuflar o ego. Porque a criança não tem, o jovem não tem. Se ele não tem isso tudo, uma satisfação de ter uma vida boa, festas à vontade, de ser a celebridade, como ele consegue isso tudo de uma vez só e rápido? As drogas. Hoje é um mal que avassala os jovens. Avassala. Eu me espanto muito com as drogas. Seja ela a mais simples possível, que não existe droga simples. O álcool está quase em todas as salas de aula. A maconha também é uma droga que é muito comum. Mas por que faz tanto sucesso? Simples. Ela libera a dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que vai trazer uma satisfação de vida. Intensamente, só que em pouco tempo. Então ele cuida de suprir essa necessidade em pouco tempo, poucos momentos. Então essa dopamina traz a recompensa dos instintos de alimentação. Depois que você acaba de comer, você sente aquela satisfação. Nossa, que delícia. Né? Da reprodução, o orgasmo, né? Do aprendizado, quando você aprende algo que está gostando muito, você quer saber mais e mais e mais e mais e mais. Essa é uma satisfação, e a dopamina está agindo. E a sociabilidade. Nós estamos com amigos, dando risada, tudo mais, é muito bom, é muito gostoso. E pensando nesse assunto, toda droga é viciante, então caiu por terra em pouco tempo que os estudiosos começaram a entender o que são as drogas. Chama-se Experimento Hat Park. Um estudioso, há muito tempo atrás, na década de 70, só que não foi muito divulgado. Ele confinou ratos a gaiolas individuais e ofereceu água com cocaína. Todos os ratos se viciaram. Todos. Só tem água com cocaína, tomou água com cocaína. Depois trocou o bebedouro, colocou água com cocaína e água somente. Ele continuou tomando água com cocaína. Então se pensou, poxa, alguma coisa tem de errado. E aí confinou esse rato num ambiente extremamente ativo, grande, com muita diversão. Diversas coisas para um ratinho fazer. Tinha lá terra, tinha um pneuzinho, tinha um monte de coisa lá para o rato. E principalmente, outros ratos. O mesmo ratinho que estava bebendo água com cocaína foi colocado nesse Hat Park. E oferecido água com cocaína e água sem cocaína. A maioria dos ratos foi beber a água sem cocaína. Por quê? Porque ele tinha o principal. Tinha entretenimento e, principalmente, a convivência com os outros ratos. Então, como nós fazemos um paralelo com a vida humana, então nós pensamos, então nós precisamos dar muita diversão aos jovens. Mas os jovens não têm essa diversão toda? Muito! O que está faltando? Está faltando a sociabilidade. A internet aproxima. Será que realmente aproxima? Muitos preferem ficar em casa na rede social do que sair com os amigos. E isso que vai causar um instinto de depressão. Um momento êxtase de buscar um algo a mais. Então, compilando isso tudo, vamos entender um pouquinho mais para a gente poder chegar num finalmente. Questão 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? De todos esses momentos depressivos e provas, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Ele mesmo escolhe. Nisto consiste o seu livre-arbítrio.
nós estamos onde nós deveríamos estar. Nós temos que passar pelo nosso aprendizado que nós precisamos passar. Ninguém passará por nós. Ah, mas tadinho, ele vai sofrer. Ele precisa disso. Questão 262. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Olha que questão muito inteligente de Kardec, que foi também um educador. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazes como uma criança desde o berço. Nós orientamos a criança. Não é verdade? Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, e então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E assim como se faz uma criança. Nós damos uma educação até a adolescência. Nós temos que acreditar nessa educação. Que eles tenham incorporado para poder agir por livre, espontânea vontade. É isso que podemos chamar a queda do homem. Na questão 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Olha só, é muito mais fácil a gente reencarnar sabendo tudo, né? Mas não. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante ao seu tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então, o sistema nervoso ainda está em andamento, está em desenvolvimento, então fica muito mais fácil ele incorporar as impressões da infância. Nós estamos lá para isso, para ensinar. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter em uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olha que interessante. É o espírito que se retorna à sua natureza e se mostra tal qual era, que é o impacto do deserto interior da adolescência. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis que elas são nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais, as acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter para outros seres. Dá para mensurar o tamanho do amor de mãe? Não dá para mensurar. É muito grande. É muito, muito, muito grande. Então, para a gente terminar a palestra, finalizar, os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem. Vamos ficar muito atentos a isso, aos pais e aos mestres aqui presentes. Para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as más tendências. Começa desde cedo. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Eu lembro um fato que aconteceu muito interessante com a minha filha. 1 ano e 4 meses. Aquela birra de se jogar para trás, a gente sempre segurando para não bater a cabecinha, né? Eu estava nos meus braços, 4 dedinhos do chão, se jogando para trás. Deixei cair. Mas você é maldoso. Não, como conhecedor da biologia, eu sei que o crânio aguenta fortes impactos. Até mesmo de 50, 60 centímetros de altura em queda livre. Mas ela estava em meus braços. Quando ela percebeu que ela caiu e sentiu uma dorzinha, chorou. Deixei chorar. Troquei a fraldinha dela. Nunca mais se jogou. Um aprendizado. Ah, mas foi na dor. Nós aprendemos muito mais na dor do que no amor. Assim é que a infância não é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis de Deus estabeleceu e que regem o universo.
o amor e a caridade. Então, independentemente se nós temos uma educação familiar, uma educação na escola pública ou particular, as leis são as mesmas. Dependente da rigidez de vida, nós precisamos estar orientando e atentos, porque nós seremos cobrados um dia sobre isso. E para a gente terminar esse videozinho, eu sempre gosto do final de ano, né? Infelizmente, uma instituição financeira, mas que traz uma mensagem extremamente bela, que é o segundo ano que eu adquiro essa mensagem, que é muito, muito importante para todos nós. Vamos ouvi-la. 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar, e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis, mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Descobri. É você. Você é o futuro. E tal por um futuro cada vez mais humano. 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva. O robozinho realmente está certo. O futuro somos nós. Nossas crianças são o futuro. Mas elas necessitam, principalmente, dessa correção. Deste momento de saber o limite do excesso e de ter a paciência de chegar lá. Esse vídeo nos emociona muito, e a mim, porque nós queremos algo melhor. E nossas crianças estão aí para mudar esse futuro. Todos nós tenhamos um excelente fim de semana, uma excelente semana, um ano maravilhoso para todos nós. Muito obrigado.